Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Vocês que têm acompanhado esta live, também o Instagram, que tem se interessado para aprender a palavra de Deus, os interessados em aprender a palavra de Deus. Há aqueles curiosos, há aqueles que vêm para criticar, para censurar, para comentar assuntos que nada tem a ver com o contexto, com o assunto aqui. Essa live que nós fazemos é para tentar ajudar as pessoas que têm sede e fome de justiça, tentar aliviar a sua sede, tentar aliviar a sua necessidade espiritual, porque eu sei que as pessoas têm necessidade de ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. Quando a pessoa tem esse interesse, tem esse desejo, ela foi escolhida por Deus para se lavar pela palavra, para se purificar com a palavra, para que ela possa vir a dar frutos. Então, para essas pessoas interessadas é que nós estamos trabalhando e graças a Deus, porque Ele tem nos dado a direção, nos ensinado através da sua palavra como nós podemos nos livrar do mal, como nós podemos garantir a nossa salvação, como nós podemos preservar a nossa salvação, que é o bem mais precioso que existe na face da terra. É a nossa salvação. Mas a salvação, ela depende da fé. A fé autêntica, a fé inteligente, a fé que se apoia na palavra de Deus, se apoia nas Sagradas Escrituras. Então, quando uma pessoa se apoia na palavra de Deus e pratica, e obedece, e segue, ela está guardando a sua alma para o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, falando ainda sobre o Salmo 73, aliás, o Salmo 73, ele é um salmo assim, muito forte, porque ele, quem fala foi um homem de Deus, E esse homem de Deus, ele chega a falar aqui 3 coisas, preste atenção. Logo no início, ele diz assim, com respeito a Deus. Com respeito a Deus, ele fala, verdadeiramente Deus é bom. Então, ele sabia que Deus era bom, era ótimo, excelente, magnífico. Excelente para com Israel. Depois ele fala, e também para com os limpos de coração. Limpos de coração são aquelas pessoas que têm a consciência limpa, lavada, purificada, aquelas pessoas que estão em paz com Deus. Essas são as pessoas limpas de coração. Depois ele fala dele, ele pessoalmente, a opinião dele, a situação dele, testemunho dele, confissão dele. Ele diz assim, quanto a mim, aí ele está falando a respeito dele, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Os meus pés quase se desviaram. Você veja que era um homem de Deus. Asaf era um homem de Deus. Era um homem de fé. É um homem que conhecia Deus, temente a Deus. Mas, mesmo sendo um homem temente a Deus, ainda assim, conforme ele diz aqui, os meus pés quase
se desviaram. Por quê? Quer dizer, ele é um homem de Deus, um profeta. Chega ao ponto de confessar que os pés dele quase se desviaram, é porque era muito forte, muito forte. Os meus pés quase se desviaram. Por que se desviaram? Quase se desviaram. Ele falou, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Esse é o grande problema das pessoas, que as pessoas correm, o risco que as pessoas que são tementes a Deus correm, normalmente. Porque mesmo sendo de Deus, a pessoa que é de Deus, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou de Deus, eu sou fiel na igreja, etc, etc, etc. Graças a Deus. Mas essa sensação que a pessoa tem de segurança, e porque elas não cuidam, não guardam, não ficam atentas com respeito à sua própria vida, à sua salvação, guardando a sua vida, vigiando. Então, aquelas pessoas que por acaso, têm o Espírito Santo, são tementes a Deus, são de Deus, mas estão vivendo ou vivenciando problemas de situações de miséria, problemas de desemprego, problemas de saúde, por exemplo, problemas seculares. Normalmente, a pessoa fica se indagando, por que isso? Por que, poxa, eu sirvo a Deus, por que eu estou assim? Poxa, se eu sou uma serva de Deus, por que o meu marido me deixou? Se eu sou um servo de Deus, a minha mulher me abandonou. Se eu sou um servo de Deus, por que eu estou doente? Se eu sou um servo de Deus, por que eu estou desempregado? O que está acontecendo? Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu estou perdido? Eu estou sozinho? Então, o diabo trabalha nisso. O diabo, ele faz assim, preste atenção, ele sopra pensamentos para com os que estão seguros, firmes na rocha. Ele tentou Jesus, ele tentou o próprio Senhor Jesus. Não vai tentar também os profetas, os homens de Deus, os servos de Deus? Não vai tentar? Claro que vai. Por isso Jesus disse, vigiai e orai. Primeiro vigiar, depois orar. Então, essa é a situação de muitos crentes no Senhor Jesus, que se deixam levar. Poxa, o diabo chega e sopra, olha, poxa, você é de Deus, você é uma pessoa correta, você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa isso, você... Então, o diabo pega pessoas próximas para usarem esse artifício. Olha, você é de Deus, por que está acontecendo isso? É o diabo que está soprando isso. O diabo está se incitando você a avaliar a sua vida, pesar a sua vida, pesar a sua situação, pesar os problemas que você está enfrentando e a sua fé, e a sua fidelidade na igreja, por exemplo. Então o diabo fica vomitando tudo que ele pode para incitar o ser de Deus, aquela pessoa que tem temor para com Deus, contra Deus, que ele fez com Jó. E é aí que muita gente cai.
Porque muitas pessoas ficam preocupadas. Ah, por que isso? Por que aquilo? Por que eu estou sofrendo assim? Poxa, mas eu sou servo de Deus, eu tenho paz, eu vivo em paz com Deus, eu vivo em paz com a minha consciência. Poxa, Deus é comigo, eu sei que é comigo. Se o meu irmão está prosperando, se o outro está enriquecendo, isso é problema dele com Deus. Se Deus achou por bem deixá-lo enriquecer, amém. Eu não tenho nada com isso, o problema é dele. A minha salvação é minha, é pessoal, é individual, eu tenho que cuidar de mim. Claro que se eu puder ajudar aqueles que estão caídos, eu vou fazê-lo, mas eu não vou ficar com olho grande, olho gordo, inveja daqueles que estão prosperando, que estão enriquecendo e que às vezes são até pessoas ruins, más, perversas, nocivas. Eu não tenho nada com isso. E eu, a título de exemplo, na minha juventude, depois que eu tive meu encontro com Deus, eu cuidava da minha salvação. Permanentemente, eu cuidava de mim, do que eu queria dar para Deus, o que eu poderia oferecer para Deus, como eu poderia salvar outras pessoas, como eu poderia ser útil para Deus. Se eu via um pastor, um bispo caído, prostrado, com problemas, se havia problemas dentro da igreja, eu via na igreja que eu comecei, tinha muitos problemas, mas eu não queria saber dos problemas deles, o problema deles é para eles resolverem, eu não tinha nada com isso, não tinha nada a ver, mas há muitas pessoas crentes que mostram que o coração não está limpo. Por quê? Porque carregam aquela malícia, carregam aquele espírito de malícia, de ficar querendo, e também bisbilhoteira, fofoqueira. Isso mesmo, pessoas que ficam com aquela vontade de saber o que está acontecendo na vida do outro, o que está fazendo, o que não está fazendo. Essa intenção é má, é maligna, isso é iniquidade. Então, as pessoas que têm essa curiosidade de saber o que está acontecendo na vida dos outros, essas pessoas o diabo conhece. Se elas são de Deus, o diabo vai tentar levá-las a escorregar na fé. Porque vai sacudir e dizer, ó, tá vendo? Fulana ganha dinheiro, Beltrano, olha, tem amante, tem isso, tem aquilo, ó, a pessoa, mas ela está prosperando, ele tem dinheiro. Como se dissesse assim, e o teu Deus? Aonde está que não ajuda você? Você não é tão fiel a ele? Quer dizer, esse tipo de pessoa, com certeza, sempre existiu. Existiu no ministério do próprio Senhor Jesus. Porque você lembra de Marta e Maria? Marta e Maria é um exemplo maravilhoso. Quando Jesus chegou à casa delas, e Marta começou a querer arrumar as coisas, limpar e cuidar dos convidados, muitos convidados, ela muito preocupada em apresentar uma casa limpa, etc. E já Maria não, Maria quedava-se aos pés de Jesus. Ela queria ouvir o Senhor Jesus. Ela não estava preocupada com o exterior, mas ela estava preocupada com o seu interior. E é essa a situação que nós estamos falando. Marta não, preocupada com muitas coisas. Jesus então disse que aí ela veio reclamar com o Senhor, olha só, ela veio reclamar, Senhor, poxa, não te importas que a minha irmã estivesse parada aí, sentada aos teus pés, e eu estivesse a servir todo mundo? Poxa, peraí, isso é injustiça. Aí vem aquela palavra injustiça. Os maus estão sempre clamando apontando as injustiças. Os maus sempre falam das injustiças. O diabo sempre faz mostrar às pessoas que ela está sendo injustiçada.
E é isso, porque a pessoa ficou olhando para outra. Maria estava olhando para si. Marta estava olhando ao redor, estava olhando o seu exterior. E de repente, você que está me assistindo agora, tenha ou esteja cometendo esse grave erro na sua vida. Você é fiel a Deus, mas você fica olhando para os outros. Como é que pode? Como é que pode você olhar para Deus e ao mesmo tempo olhar para a vida dos outros? Não dá, você tem que olhar por si, você tem que cuidar de si, você tem que vigiar a si própria. A sua salvação, minha amiga, meu amigo, é a coisa mais preciosa. Nós falamos, são quase 8 bilhões de seres humanos. Quantas pessoas são salvas nesse mundo? Eu vou dizer para você com sinceridade, no meu prognóstico, eu não creio que tenha nem 10% de salvos neste mundo. E, poxa, isso é muito pessimista. Não é pessimista, não, é que eu vejo na igreja, nas igrejas. Eu tenho visto isso pelo mundo afora. Nós temos recebido crentes de outras igrejas, outras denominações, mas pessoas caídas, pastores, pessoas, reverendos. São tantos os caídos, tantos os prostrados. Quando chegam para mim com as suas situações, vêm contar, eu fico pensando, meu Deus, como é que está triste a sua igreja? Como é que a igreja está, no geral, está caída? Por quê? Porque os membros da igreja estão olhando para os outros. Imagine se a mão direita ficasse olhando para a mão esquerda. Imagine se no meu corpo houvesse esses maus olhos da mão esquerda olhando para a mão direita e vice-versa. Imagine se o meu pé direito, minha perna direita, achasse que estava trabalhando mais do que a perna esquerda. Não dá. Você não pode ficar olhando para os outros, minha amiga. Se você tem que olhar para os outros no sentido bom de querer salvar, ajudar, levar uma palavra, aí sim. Mas no sentido de guardar a sua própria vida, guardar a sua salvação, ela é tão preciosa, tão preciosa, tão preciosa, que Jesus disse, são poucos os que são salvos, são poucos. Ele falou que a porta é estreita, caminho apertado. Então, veja como é a situação. São poucos os que entram, são poucos os que entram. Jesus disse isso. E o profeta Asaf, ele disse, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja. Olha só, por que ele quase escorregou? E quantos estão caídos por causa da inveja? Pois ele confessou, eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. E dizia mais, eles não têm apertos na morte, eles têm os melhores médicos, a melhor assistência, mas eles são incrédulos. Ele diz, não há apertos na sua morte, quer dizer, na morte dos ímpios, mas está firme a sua força. Ele pensava assim, a força física. E ele diz, não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso, a soberba os cerca como um colar. Eles vestem-se de violência como adorno. Sabe aquelas pessoas que gostam de confessar os seus feitos maus? Os bandidos têm essa mania de confessar. Quão cruéis foram eles na morte de várias pessoas, inimigos, adversários, etc. Então, muitas pessoas carregam essa luxúria, esse orgulho de serem maus, de perversos e aparentemente estarem bem.
Os olhos deles, continua o profeta, estão inchados de gordura. Inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. Quer dizer, ele fala aqui, ele relata aqui a vida do ímpio, do rico, daqueles que fazem o mal, aqueles que são contra Deus e ainda prosperam, e ainda vivem uma vida boa. E ele achava, poxa, isso não é justo. Em outras palavras, ele está dizendo, não é justo. Eu sou fiel a ti, eu sou uma pessoa que não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa que tenho estado fiel, leal à minha fé, mas eu tenho inveja deles, porque eles têm tudo do melhor e eu tenho tudo do pior. Não, minha amiga, não pense assim. Nunca, jamais, em tempo algum, porque isso é cruel. Você não sabe o que os ricos passam. A riqueza do rico, diz a Bíblia, não o deixa dormir, não o deixa em paz. Você sabia disso? As riquezas dos ricos não os deixam em paz. Não os deixam em paz. Porque eu falei na semana passada que o bandido-chefe, ele dormia, quando ele dormia, ele tinha um exército em volta dele para guardar o sono dele, porque ele tinha medo. Quando ele dormia com medo, dormia com a metralhadora do lado, mas dormia com medo. Tinha tudo, dinheiro, tinha mulheres, tinha, enfim. Então, assim é a situação dos ímpios. Nenhum ímpio, nenhum pecador, por mais que ostente sua luxúria, sua grandeza, suas glórias desse mundo, tem paz. Se não tiver o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador. É impossível isso. E quando a gente tem o Senhor Jesus como nosso Salvador, o que importa o resto? O que importa o exterior? O que importa que os outros estejam bem e a gente não esteja numa situação social tão boa? Não interessa. A gente não tem que se preocupar com isso. A nossa maior preocupação é manter o coração puro, que essa é a grande vigília que a gente tem que manter 100%. Então eu tenho que ficar vigiando meu coração, meus pensamentos. Eu tenho que ficar vigiando a minha vida, guardando a minha vida para não deixá-la escorregar, para não perdê-la de forma nenhuma. Porque eu uso um ditado muito interessante, que talvez sirva para você. Eu fui salvo há 57 anos atrás. Estou salvo graças a Deus. Estou salvo hoje. Se eu morrer hoje, agora, nesse momento, graças a Deus eu vou feliz da vida. E serei salvo se permanecer fiel, leal até o fim. Então eu fui salvo, estou salvo e serei salvo se permanecer fiel até o fim. Use essa ideia para você não ficar olhando para os outros. Você tem que olhar para si. Não faça igual Marta, que foi censurada por Jesus. Jesus disse: Marta, andas ansiosa, preocupada com muitas coisas, pois Maria escolheu a boa coisa. Você anda se preocupando com muita coisa e ainda fica olhando a vida dos outros. Você tem que olhar para si, guardar a si próprio. Esse é o segredo da salvação. Eu fui, estou e serei salvo, se permanecer fiel até o fim. Então, cada dia que eu venço, cada dia que eu alcanço, continuo na salvação, é uma glória para mim. O amanhã Deus dará, mas eu não vou ficar preocupado com os que caem à minha direita, nem à minha esquerda, porque eu tenho que cuidar
da minha própria salvação. Eu não a troco, não coloco em risco, em hipótese alguma, por ninguém, nem por família, nem pelo trabalho, nem por nada nesse mundo, nada. A minha salvação é intocável, por isso eu cuido dela, eu aguardo com todas as forças do meu coração, eu a protejo com tudo que Deus me dá para que assim ela possa ser salva. Então não fique a olhar para os outros, olhe para si próprio. Não seja Marta, seja Maria. Maria escolheu a boa coisa, e esta escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E é isso que eu guardo. Escolher essa boa parte, isso aí chama-se temer ao Senhor. Quando a gente teme a Deus, a gente guarda a nossa salvação. Tá bom? Amanhã vamos falar mais. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.